A paz do Senhor, caros irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao nosso tema sobre a Palavra de Deus. No nosso primeiro encontro, eu trouxe para vocês uma bibliografia do material que nós iremos estar usando, a Bíblia de Jerusalém. Também disse que essa é uma Bíblia indicada para quem quer aprofundar mais o seu conhecimento, né? um estudo mais técnico da palavra da Bíblia. Depois também falei do livro A Chave para a Bíblia e do livro que nós vamos usar no segundo momento dessa nossa formação, que vai ser falando a respeito da interpretação da Bíblia na igreja. Mas nesse primeiro momento nós vamos estar falando sobre a Léxio Divina. Como eu disse para vocês, a Léxio Divina é um termo que vem do latim e que significa essa leitura orante da palavra de Deus. É importante dizer que a Bíblia ela deve ser lida de duas formas. Ela deve ser lida, obviamente, de maneira orante, e ela também deve ser lida de maneira técnica. São duas coisas que não podem prescindir, porque se nós lemos a Bíblia de uma forma só orante, nós corremos o risco de cairmos num fundamentalismo. Então é por isso que, e se a gente também lê a Bíblia só de forma técnica, a gente corre o risco de transformar a Bíblia em um livro como qualquer outro. E a Bíblia não é um livro como qualquer outro. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Deus inspirou homens ao longo da história da salvação que colocaram ali, ao longo de séculos e séculos, todo um percurso, todo um caminho certo, vamos dizer assim, de salvação para nós. Então é muito importante a gente ter claro isso. Eu repito, se nós lemos a Bíblia só de forma espiritual, nós corremos o risco de adentrarmos no fundamentalismo. Ou seja, o que é isso? Ler, interpretar ao pé da letra. O que seria um grave erro quando se refere à Bíblia. Não podemos ler a Bíblia de forma nenhuma desta maneira. E também ler a Bíblia de forma meramente técnica, nós corremos o risco de fazer com que a Bíblia seja rebaixada ao nível de qualquer outro livro. E não é. Então, vamos começar. Antes de tudo, é importante dizer que para a Léxio Divina, nós devemos sempre começar rezando, invocando a presença do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que inspirou a esses homens ao longo da história, que construiu, que constituiu, vamos dizer assim, esse cânon sagrado, que os inspirou. Então é importante que nós rezemos, que nós invoquemos o Espírito Santo antes de começarmos a ler a palavra de Deus. Então vamos fazer isso, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. É importante sublinhar algo que eu acabei esquecendo aqui, que antes da oração é importante também a escolha do lugar. É importante que você tenha um lugar adequado para ler a Bíblia. Um lugar que favoreça um clima de oração, um clima de reflexão. Então é muito importante que você escolha aí na sua casa ou onde você estiver, primeiro um lugar, é importante essa atitude de recolhimento, né? Então, primeira coisa, o recolhimento, buscar se recolher. E depois a oração que você vai fazer, onde você vai ali procurar acalmar o seu interior, porque nós não podemos rezar de qualquer forma. Nós também precisamos fazer uma preparação do nosso corpo para a oração. Isso eu vou fazer uma formação só falando sobre isso futuramente, né? Até utilizando um pouco o material de Inácio Larrañaga, né? Mais para frente nós vamos falar sobre isso, tá certo? Mas então, a primeira coisa, a escolha de um lugar. Depois, a oração, certo? E depois, a escolha do texto. Você vai escolher um texto da Sagrada Escritura para você fazer, então, a sua Lexio Divina. Esse passo, né, vamos dizer, seria o nosso segundo passo, nós vamos fazer no nosso próximo encontro, tá certo? Então, que Deus abençoe você e que em tudo Deus seja louvado.